Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Agora faremos a apresentação do terceiro painel. Informamos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar aos palestrantes. Teremos agora a palestra com o tema Compliance nas instituições reguladas. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo das palestrantes, convidamos a doutora Bruna Pisa, advogada especialista em compliance, chefe de gabinete da Controladoria Geral do Estado de Goiás, presidente da Comissão de Compliance da OAB-GO, foi presidente do NIL Instituto de Compliance e mestranda em Direito e Políticas Públicas, com concentração em patologias corruptivas, na Universidade Federal de Goiás. É com você, doutora Bruna. Muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É sempre bom rever os colegas, bom rever, né, assim, todos que estão nesse nosso movimento e que sempre têm palavras que engrandecem a nossa bagagem técnica, mas que também nos faz sentir que estamos no caminho certo e ao lado das pessoas ideais, né? Nesse nosso painel agora, a gente vai falar, então, do tema Compliance nas instituições reguladas, e eu quero convidar, então, duas grandes profissionais, né, para compor a mesa virtual conosco. Eu convido a doutora Diliane Crepaldi Silva, ela é empregada pública da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso desde 2009, me desculpe. Atualmente, ela desempenha o cargo de assessora de compliance BPO na empresa estatal. Ela é advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Ela tem diversos cursos de extensão sobre governança, compliance, controles internos, riscos, Lei Geral de Proteção de Dados, Plano de Continuidade de Negócios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, entre outros da administração pública. Ela é consultora jurídica na área de direito administrativo, empresarial, trabalhista, bancário, compliance, LGPD e PLDFT, né, prevenção. Ela é membro da Comissão de Direito do Trabalho e da Comissão de Direito da Mulher na UAB Mato Grosso, membro da Comissão de Assuntos Jurídicos e da Comissão de Risco da Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico. Seja muito bem-vinda, doutora Diliane. Já a gente conversa um pouquinho sobre esse lindíssimo trabalho que vocês desenvolvem aí no estado de Mato Grosso. E, igualmente, eu quero convidar a nossa queridíssima doutora Karine Islar, ela que é Compliance Officer do escritório Jacó Coelho, advogados, ela é presidente do MILA, Movimento por la Integridade em Latinoamérica. Ela é Strategy do CWC, Compliance Women Committee, Latam. Possui formação como DPO pela Escola Tradius, certificada em Ética e Compliance pela UCEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires, dessa vez falei certo, tá vendo, Karine? Possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas e curso em Ética e Compliance pelo INSPER. Ela é mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, escritora, professora e palestrante, e uma peça-chave fundamental para que esse evento hoje acontecesse também, ela que é sempre tão agregadora e reúne grandes amigos e colegas, né, do segmento para estarem conosco. É sempre um prazer estar com você também, viu, Karine? Seja bem-vinda. Bom, e se instituir um programa de compliance, né, fazer o compliance,
e ainda fazer com que toda uma organização incorpore uma nova cultura já é um desafio. Mais desafiador ainda é desenvolver essa missão em uma estatal altamente regulada, né? A Agência de Fomento do Estado do Mato Grosso, SA Desenvolve MT, é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, e um importantíssimo instrumento de execução da política de investimento do Estado, né? O Desenvolve MT tem objetivos fortes, claros, no sentido de desenvolver de forma sustentável o Estado, né? Trazer, então, fazer criar, né, empregos, renda e proporcionar o crescimento da região. Então, é um desafio muito grande e, além de ser uma atividade altamente regulada, também é uma atividade que está o tempo todo sendo observada, né? Certamente há muita expectativa quanto à entrega, quanto aos resultados do programa no Estado e, portanto, eu imagino que tenha muita pressão, ainda que seja uma pressão positiva, para que a entrega seja de excelência, né, doutora Diliane? Então, eu queria que você começasse, então, contando para nós como foi e como tem sido essa experiência, né, no Desenvolve MT, quais foram os principais desafios, o que vocês já superaram, o que vocês hoje estão, né, buscando superar, e também nos falar o quanto isso, né, foi e tem sido importante para vocês e, claro, para o Estado também. Obrigada, Bruna. Eu quero agradecer, em nome da Desenvolve, a oportunidade pela participação, esse congresso que ele é extremamente prestigiado, né, no país e até fora. Então, assim, é uma honra para a Desenvolve ser convidada para participar. Você fez muito bem uma apresentação da Desenvolve MT, era até uma introdução que eu ia fazer a respeito, porque dentro do Sistema Financeiro Nacional existem inúmeras instituições financeiras que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central, né? E diversas normas são específicas para a agência de fomento, para as instituições que são não bancárias e as que são em comum também com as instituições bancárias, né? Eu até acompanhei o último congresso que vocês fizeram, teve a participação do Claudemir, o diretor do BNDES, foi brilhante, ele como sempre agrega muito, né? Toda vez que ele participa, então, assim, é uma pessoa incrível. Então, assim, para Desenvolve, é um desafio contínuo, né? Assim, que eu gostaria também de trazer para vocês, que a origem do compliance em si, ela vem do sistema financeiro nacional, sistema financeiro, com a criação do Banco Central lá nos Estados Unidos, né, trouxe essa cultura. Então, o Banco Central do Brasil também, como o órgão de supervisão e fiscalização ali, em nome do Conselho Monetário Nacional, ela faz, né, toda essa supervisão, e aí nós estamos ligados a todo esse arcabouço, a toda essa necessidade de cumprimento de normas, né? E assim, particularmente, eu tenho como uma experiência aqui na Desenvolve, eu entrei na Desenvolve em 2009, né? Eu entrei quando eu tinha 19 anos. E uma coisa que me marcou foi quando eu entrei, terem dito para mim: olha, Juliane, quando você tiver alguma dúvida, você entra no diretório do compliance, que aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra, né, que lá vai estar o que é permitido e o que não é permitido, né? Então, o desafio que a Desenvolve tem ao longo desse tempo é não estagnar, né, no que já está estabelecido. Ao longo desses anos todos, eu pude acompanhar a evolução, a maturidade da Desenvolve em relação aos seus riscos, né, e tudo isso vai influenciando, né, em como a Desenvolve vai traçando o seu plano de continuidade de negócio, vai traçando o seu plano de gestão de risco, porque como uma instituição financeira regulada pelo Banco Central,
hoje, especificamente, né, nós temos a resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4595, ela é de 2017, né, que nos dá esse norte, mas ela é um norte, né, como foi dito, para que dentro das especificidades da Desenvolve, né, e de cada instituição, é possível se fazer um programa de compliance adequado, porque até também fazendo um paralelo trazendo o Claudenir também como exemplo, né, a gente tem um banco, né, de desenvolvimento, e que dentro dessa classificação do Banco Central, ela está ali num porte S2, e a gente tem as instituições financeiras não bancárias, que vão ser enquadradas ali em S3, S4, hoje Desenvolve, né, está, né, classificada como S4, então, assim, não é possível você utilizar uma política de conformidade igualitária, né, para todo mundo. Vai depender do porte, vai depender da área de atuação. A instituição desenvolve como uma instituição financeira não bancária, então, assim, ela não tem um relacionamento com o cliente de movimentação bancária. Então, quando esse cliente entra aqui, é construído esse relacionamento com o cliente, todas as informações que ele traz, é necessário que a equipe vá atrás para confrontar essas informações que são dadas, e aí tudo isso precisa estar estruturado para que esse processo ele ocorra de maneira mais eficiente, né, tentando aí mitigar os riscos, né, de fazer essa liberação de crédito. Eu tive a oportunidade, Juliane, de dar uma olhadinha em algumas ações do Desenvolve MT, e uma coisa que me chamou muita atenção é que vocês, né, vocês buscam diversificar e estar em contato direto com o seu público-alvo, né? Então, eu estava vendo que vocês não só abrem as portas e oferecem linhas de crédito e disponibilizam ali, né, meios para viabilizar o crescimento econômico local, mas vocês também, eu estava vendo uma notícia de que vocês conseguiram reduzir em 30%, né, as taxas de juros, vocês fazem visitas técnicas, vocês têm os dias em que vocês abrem para tratar diretamente com o empreendedor, e ali com isso proporcionar um crescimento também para que ele consiga receber esse crédito. E além disso, eu estava vendo que vocês têm também semana dedicada à inovação, tecnologia, ou seja, o Desenvolve MT, acho que vocês conseguem transcender uma mera necessidade, um mero papel de instituição financeira para uma instituição transformadora da realidade do Estado, né? E assim, é claro que para quem está de fora, e certamente, né, para os seus conterrâneos, é motivo de muito orgulho perceber essa atividade, perceber quão transformadora é a instituição, né? E eu queria entender, assim, eu sei que hoje vocês têm essa política, essa missão, né, de ser instrumento, né, de política de desenvolvimento econômico, financeiro no Estado. Hoje vocês têm uma equipe voltada para isso, vocês têm, e que atua em conjunto também com o compliance. Você falou agora há pouco, né, que você entrou e foi a primeira vez que você ouviu o termo compliance. Então, eu imagino, até pelos resultados, né, da empresa, e a gente pode acompanhar, da estatal, que vocês têm uma forte equipe, né? Especialmente no compliance. E aí eu queria saber dessa interação do compliance com as ações que são desenvolvidas, né, pela estatal, para então proporcionar esse desenvolvimento local. Perfeito, Bruna. É exatamente isso. A Desenvolve, mais do que a missão dela de dar acesso ao crédito, é fazer o desenvolvimento da economia do Estado de uma forma sustentável, né? Então, a palestra anterior também perfeita, o ESG, né? De trabalhar todo o contexto. Não basta você oferecer somente o crédito. É necessário que haja, né, essa interação com o cliente. É necessário
a gente costuma falar aqui que o compliance ele não tem aquela visão de dizer pode, não pode, mas de se entender o porquê que é necessário, né, que aqueles regramentos estão sendo colocados. É muito bacana quando a gente vê a interação também do cliente conosco, né, de, olha, essa orientação deu certo, funcionou, me ajudou. Então, isso, assim, eu acho que é uma das oportunidades que os empregados têm aqui que não tem preço, sabe? Você se sentir útil, você servir, verificar que o que você está colocando em prática gera resultado efetivo para a população, como você bem disse, os números estão aí para demonstrar essa evolução, né? A gente veio, à medida dos anos, vem aumentando o nosso patrimônio, então a gente vem aumentando a nossa capilaridade no Estado, e é muito importante também deixar claro que tudo isso, como uma empresa estatal, precisa se ter muito em foco a governança corporativa, porque na medida que nós temos uma empresa estatal em que o acionista é o governo, né, do Estado, a gente precisa ter uma separação ali dos administradores, né? A gente precisa ter o cuidado de que esses administradores que falam pelo Estado, que é o Conselho de Administração, que é a diretoria executiva composta pelo presidente e pelos demais diretores, que eles façam isso de uma forma transparente, de uma forma igualitária, né, usando mesmo os pilares, né, da governança. Quando a gente fala também na questão de prestação de contas, né, a gente precisa, quando vem a auditoria externa, fazer a avaliação do que está sendo feito. Então, assim, é todo um cuidado para se trabalhar com a transparência. Aquilo que está sendo entregue, ele é auditado, é verificado se tudo isso está sendo, sim, de fato, né, sendo cumprido. E, por óbvio, que a administração, a alta administração, não consegue fazer isso sozinho, né? Então, ele vai precisar ali dos pilares, vai precisar também das linhas de defesa para construir. A nossa estrutura aqui de compliance, ela é bem enxuta. Então, imagine que o nosso compliance sim, tem bastante trabalho, mas uma coisa que funcionou muito aqui dentro foi algo que já havia sido experimentado anteriormente, foi colocar lado a lado o risco com o compliance e, recentemente, foi agregado o controle interno. Então, quando você tem a segunda linha de defesa, aí só fazer um parênteses nas linhas de defesa, a gente tem a primeira linha de defesa, que é a auditoria interna, que está ligada diretamente ao Conselho de Administração. Nós temos a segunda linha de defesa, que é risco, compliance e controle interno, e nós temos a terceira linha de defesa, que são os demais de modo grosso, né? A gente fala que é o operacional, né? Ainda que, enfim, abranja vários setores. Então, para que essa governança ela flua de acordo, né, com os propósitos da instituição, com a missão da instituição, que é linda, eu sou, assim, particularmente apaixonada pela missão da Desenvolve, precisa que essas três linhas estejam trabalhando em conjunto. Então, assim, essa é uma experiência que deu certo aqui, juntar essas três áreas, porque à medida que as demandas vão chegando, a gente consegue discutir de uma forma clara, consegue observar, né, o ponto de vista do outro setor, e aí a gente vai agregando, porque, assim, não só, como foi dito, a resolução 4595, que diz da política de compliance, mas a própria lei das estatais, ela exige, né, que a instituição ela tenha a estrutura e prática mesmo de gestão de riscos e de controle, e isso não se faz sozinho, você precisa dessa integração das demais áreas, você precisa
ter todo mundo envolvido. Então, o compliance, né, ele vai perpassar aí por toda a estrutura da Desenvolve para que essas missões sejam entregues da melhor forma possível e os resultados sejam positivos. Doutora Giliane, aí você falou uma coisa muito interessante, né, que é, além dessa ação conjunta, né, e essa conduta colaborativa de todos vocês, né, que integram o Desenvolve, algo que é muito importante. Eu acompanho o trabalho de algumas agências de fomento e eu notei que vocês fazem da mesma maneira também, ter uma preocupação em como o empreendedor vai receber uma linha de crédito, né? Ou seja, não só disponibilizar o crédito, mas ter a preocupação em como isso vai se dar lá na ponta, né? E isso é muito verdadeiro, é muito transformador, isso revela a preocupação com a sustentabilidade, né? E eu vi que vocês fazem várias reuniões, né? Vários atendimentos nos municípios, parcerias com as prefeituras, e aí vocês têm essa preocupação com essa transparência, inclusive sabendo qual será o destino daquele crédito oferecido, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que isso é feito, e aí entrando um pouquinho no que você disse sobre gestão de riscos, sobre controle interno, sobre entender como que esse caminho acontece e esse crédito chega até a ponta final, né, para o empreendedor, né, que está ali pleiteando, então, uma linha de crédito. Buscando entender como que isso acontece, né, no cenário de uma estatal altamente regulada, né, com forte influência e exigências também, né, feitas pelo Bacen. Como que vocês fazem esse controle, essa checagem, essa verificação desse que está ali pleiteando, então, uma linha de crédito, né? Como é que se dá esse relacionamento? Como é que é essa preocupação sobre onde será aplicada aquela linha de crédito? Como que isso acontece hoje em dia? Essa preocupação, na verdade, é a nossa maior preocupação, né? Porque, como uma empresa estatal, nosso maior compromisso é fazer com que o dinheiro público seja aplicado de forma correta, né? Então, internamente, tem toda uma preocupação de disseminação de política de crédito. Hoje, vou fazer fazer um de trás para frente, né? Então, assim, aqui internamente, o compliance, por exemplo, ele é responsável pelo sistema de manuais normativos. Então, dentro desse sistema de manuais, nós vamos ter ali as políticas e os manuais, né, em que os empregados acessam, né, ali ele vai logar, também por uma questão de segurança tem que ser logado, né, são informações que não podem ser compartilhadas, mas ali hoje tem como esse empregado ele vai agir e coletar essas informações. Antes da pandemia, nós tínhamos atendimento presencial, né, que deixava até essa proximidade, assim, mais humanitária, digamos assim, né, com o nosso cliente, e nós fazíamos as visitas antes da liberação do crédito e após a liberação do crédito. Hoje, essa visita antes da liberação do crédito, ela foi substituída por uma entrevista virtual. Então, ano passado, por conta da questão da pandemia, numa das deliberações do Conselho de Administração, foi colocado um projeto Agência 100% Digital, né? Por uma questão de saúde, não só dos empregados, mas os nossos clientes. Hoje, essa plataforma de acesso permite, então, essa capilaridade que se buscava, né? Todo mundo hoje consegue ter acesso, porque antigamente nós fazíamos isso, como só tem a sede aqui em Cuiabá, nós fazíamos isso com parceiros nos municípios, e agora esses dados, eles são todos carregados nesse sistema, e existe aqui na equipe
um setor responsável pela validação também dessa documentação, para esse que vai fazer um checklist, nós também somos responsáveis por fazer o checklist, e aí só assim passa para a segunda etapa, que é já a questão da análise cadastral, aí já vai passar para a gerência de crédito para fazer capacidade de pagamento, para gerar esse rating desse cliente, para ir para o comitê para avaliar, né, se esse crédito vai ser liberado ou não, dependendo da alçada. Então, hoje, o cliente, ele entra pela Desenvolve através dessa ferramenta online, né? Precisa mostrar por meio de vídeo ali o local que ele trabalha. Então, assim, isso a gente se adaptou, né, à demanda sem tentar dificultar para o cliente, né, dentro dessa nova perspectiva que a pandemia trouxe, né? Perfeito, doutora Diliane. Assim, a gente consegue entender e consegue vislumbrar, né, essa nova realidade que surge e essa possibilidade de conseguir fazer essa verificação, garantir que esses checks estão sendo feitos, né? Isso é compliance, isso é transparência, isso é conseguir fazer a interface do que é exigido, do que o mercado altamente regulado faz com que vocês trabalhem dentro daqueles limites, né? E fazer com que esse fluxo do recurso ele percorra um caminho já pré-estabelecido, conhecido, né? E monitorável por vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu quero abrir aqui para a nossa queridíssima Karine Eslar, fazer as considerações dela. Eu acredito que ela tem algum comentário para fazer sobre o Desenvolve. Nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre o quanto é rica a experiência de vocês, né, doutora Diliane? E eu acredito que a Karine tem, assim, alguma consideração a ser feita. E aí, em seguida, eu já vou pedir para ela, então, fazer uso da palavra. Bem-vinda, Karine, minha grande amiga. Obrigada, Bruna, minha amiga. Obrigada, doutora Juliane, pela excelente exposição. Realmente, eu comentava com a Bruna nos bastidores, né, que o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito. Eu conheci o trabalho da Desenvolve Mato Grosso por meio do seu presidente, né, o doutor Jair, que é um amigo muito querido também. Sempre que podemos, nos falamos, conversamos, trocamos ideias. E quando nós decidimos, então, que faríamos um evento no Mato Grosso, eu imaginei justamente que a Desenvolve, né, não poderia faltar. Um painel tinha que ser trazido para que essa experiência viesse à tona e que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa experiência. Parabéns, doutora Juliane, parabéns, Desenvolve. E o doutor Jair, que infelizmente não está aqui conosco, mas ele sabe do carinho e da admiração que eu tenho pelo trabalho dele na presidência da agência. Eu queria comentar um pouco com vocês também sobre a minha experiência, né? Eu trabalhei em uma organização social na área da saúde, também trabalhei em algumas outras organizações sociais na área da educação. São entidades de cunho privado, né? Para quem ainda não conhece, não tem muita habilidade com uma organização social, são empresas privadas, mas são empresas privadas que prestam serviços públicos de alta relevância social, né? A origem das organizações sociais, ela está relacionada com a reforma da administração pública brasileira, lá em meados da década de 90, né, pela atuação do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Há um tempo atrás, né, mais ou menos 30 anos antes dessa reforma administrativa, nós tínhamos um movimento já em 1967, em que o governo militar já tentava, né, superar um pouco a burocratização e permitir, né, então, o crescimento de autarquias, empresas públicas, né, criando sociedades de economia mista, para trazer justamente um pouco mais de autonomia
a administração indireta. E então, depois de 30 anos dessa inicial perspectiva, lá ainda no governo militar, nós tivemos, né, a proposta reformadora do Estado e foi apresentado, então, pelo ministro Bresser Pereira, a possibilidade, né, essa ideia de fomentar, de termos, então, organizações sociais para que essas organizações pudessem, então, agir, né, atuar de forma não lucrativa, né, são entidades sem fins lucrativos, mas que recebem subvenção do Estado para prestar serviços de relevante interesse público, né, como é o caso da saúde pública, como é o caso da educação, né, que são as duas experiências que eu tive trabalhando para essas organizações, né, e essas organizações sociais, então, elas foram criadas, elas inicialmente, em 1998, houve uma lei em que elas foram disciplinadas, né, como organizações sociais, e após esse período, houve, né, a publicação de várias leis, renovando, né, trazendo novidades aí para a atuação das organizações sociais. A organização social, de per si, né, ela tem que ter um título, né, ela tem que ser qualificada enquanto organização social, porque ela tem ela é constituída, né, como uma empresa privada, mas para que ela esteja apta a receber os benefícios do poder público, os recursos públicos, né, inclusive isenções fiscais, ela precisa, então, ser qualificada como uma organização social. E aí, vários estados brasileiros, né, acredito que todos os estados, aqui no estado de Goiás nós temos a lei, né, que designa essa qualificação de organização social, nós temos as leis, então, que tratam, né, dessa organização social. Estabelecem, então, quais são as finalidades da organização social, para que ela vai, então, ser utilizada, né, dentro do arcabouço das necessidades do Estado, né, para as quais o Estado precisa de que haja, então, uma atuação indireta, mas que esses serviços públicos, então, eles sejam atendidos. E aí, nós temos, mais recentemente, a Lei 13.019, de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público, mediante execução de atividades e projetos, né, inseridos como colaborativos, termos de fomento, acordos de cooperação, né? Então, essa lei, ela estabelece esse regime jurídico, né, das parcerias público-privadas para a consecução dos objetivos, então, da organização social. Nós temos também as OCIPs, né, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, que também são relevantes para a administração pública, para a execução de serviços da administração pública, seriam originários da administração pública, né? Essas entidades, elas são fiscalizadas, né? Elas são fiscalizadas pelos tribunais de contas, então é extremamente necessário que haja uma observância de toda a normativa legal para que essas entidades cumpram, né, estejam compliant com a legislação, e aí, então,
eu gostaria de entrar, então, na questão do compliance propriamente dito, né? Por que o compliance é importante para essas organizações, né? Assim como para a agência de fomento, o compliance é importante porque ele vai ajudar na execução finalística dos objetivos, né, da agência de fomento, de forma transparente, íntegra, honesta, realizando due diligence, né, dos terceiros, realizando a due diligence dos parceiros de negócio, realizando a due diligence daquelas organizações empresariais que buscam recursos na agência de fomento, né? Da mesma forma, para uma organização social, seja ela da área da saúde, da área da educação, é importantíssimo ter-se um programa de compliance, porque são inúmeras normas, regras e leis que têm que ser observadas, né? E nós temos também ainda a submissão da organização social à lei de acesso à informação. A lei, ela é plenamente aplicável à organização social. Então, estar compliant com todas essas legislações não é uma tarefa fácil, é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa difícil, mas nós entendemos que essas organizações, até por usarem, né, recursos públicos para finalidades sociais, em que elas devem estar aí cumprindo com as suas obrigações sociais, a utilização de per se do recurso público já é uma necessidade de garantia de que essas organizações estejam em cumprimento com as leis, com as normativas. É como se não bastasse, nós temos toda a questão da fiscalização dos tribunais de contas com relação à prestação de contas dessas organizações, né? Nós temos toda a questão da fiscalização própria, inclusive, da sociedade civil, que também atua, né? Também é atuante nesse sentido de estar cobrando das organizações sociais a aplicação correta e adequada dos recursos públicos, né, que são recebidos. Então, apesar de não ser empresa pública, não ser um órgão público, essas entidades, elas têm uma responsabilidade muito grande com os recursos e elas estão adstritas à prestação de contas e elas estão também adstritas aos princípios da legalidade, da eficiência, da transparência, e o compliance vem, então, com toda a sua organização e gestão organizacional, trazer toda essa realidade, toda essa premissa de integridade, né, nas relações público-privadas. E aí nós temos, então, todos os pilares do programa de compliance que vem trazer, então, para nós essa perspectiva de cumprimento. É interessante também a gente comentar que as organizações sociais, elas não estão adstritas à lei de licitação, mas elas são organizações que possuem rígidos controles internos e externos, e os seus processos de contratação, eles passam por seleções dignas de due diligence ou de background checks de compliance, talvez um pouco até mais rígidas, se nós fizermos uma comparação aí de sistemas de gestão de terceiros, de sistemas de procedimentos de due diligence, né, de algumas empresas que às vezes podem, de entidades privadas, que podem se dar ao luxo de às vezes ter aí um grau de risco, né, um apetite de risco um pouco maior. As organizações sociais não têm essa opção. O grau de risco delas, né, o apetite de risco delas para os terceiros tem que ser um risco mínimo.
Então, essas gestões, porque essas gestões, elas são fiscalizadas, elas têm que prestar contas e elas estão adstritas às leis criminais, à lei anticorrupção brasileira, né? Ao decreto regulamentador da lei anticorrupção. Então, essas organizações, elas precisam realmente contemplar um programa de compliance efetivo e transparente. E eu gosto muito de trabalhar os 7 pilares, né, que são um conceito, são um conceito quase que universal. Então, eu gosto muito de trabalhar a opção dos 7 elementos para se estruturar o programa de compliance. Então, dessa forma, a gente ajuda a gestão na organização dessa apresentação de todo o arcabouço legal dentro da instituição. A gente compromete as pessoas, os stakeholders internos e externos, com a observância das leis, das normas, e a gente coloca essas instituições em uma posição de mitigação de riscos, em uma posição de destaque, porque ter um programa de compliance dentro de uma organização regulada, ela não é um desafio fácil, mas ela é extremamente necessária, especialmente nesses casos em que nós precisamos, então, prestar contas ao poder público e à sociedade de tudo aquilo que nós fazemos com os recursos que são destinados a essas entidades. Então, Bruna, eram essas as informações que eu gostaria de aportar. Certamente teremos muitas oportunidades ainda de tratar esse assunto, porque as organizações sociais, as organizações do terceiro setor em geral, elas estão crescendo muito, elas estão abrindo um leque enorme de possibilidades de atuação no mercado, e elas precisam, então, ter essa segurança jurídica, essa segurança dentro do seu contexto legal e do seu contexto de cumprimento de integridade. Elas precisam estar cada vez mais compromissadas, porque elas são cobradas e são fiscalizadas, primeiramente pelo poder público, e em um segundo momento pela própria sociedade, que vai cobrar uma prestação de serviço eficiente dessas organizações. Então, o compliance é importantíssimo para essas organizações. Em um primeiro momento houve uma discussão se caberia ou não, mas hoje esse entendimento já é pacífico, e eu quero realmente também deixar aqui essa minha contribuição dessa fala, e que, se houver perguntas, dúvidas, depois as pessoas possam entrar em contato conosco também, pelo chat, pelas redes sociais, para nós conversarmos, trocarmos ideias. Estou sempre à disposição. Obrigada, Bruna. Tá certo, Karine. Não, e eu até queria fazer uma interferência aqui, fiquei me segurando. Karine me conhece, sabe que eu falo muito, mas eu me segurei porque, bom, hoje eu atuo no poder público em um órgão de controle, e uma grande preocupação da administração pública, e é uma preocupação em geral, em qualquer ente da federação, a preocupação de um ente da federação que tem uma organização social ali no seu universo. Coisas do ao vivo, vocês viram, né? Uma criança passando. Me desculpem. Bruna, bom, imagina, aqui o cachorrinho já latiu, o gatinho já miou, é assim mesmo, é ao vivo. Agora pode ir, tá? Bom, aí o que eu queria dizer era o seguinte: a gente tem uma preocupação imensa na administração pública com as OS, e basta a gente observar os jornais, o que é noticiado diariamente, né? E é muito dentro do que a Karine acabou de dizer. As OS têm liberdade para contratar. E aí, uma vez que uma organização que recebe recurso público tem liberdade para contratar, não está obrigada a observar a lei de licitações e contratos, ou seja, ela tem uma contratação livre. Imagine o quão desprotegida essa organização está, né? E o quanto os seus gestores, o quanto os responsáveis por essa organização também estão desprotegidos.
Porque, veja, uma coisa é um gestor público sob o manto da lei de licitações, executar um processo licitatório, um procedimento licitatório, e de repente essa contratação não ser bem sucedida, bom, ele agiu dentro do que a lei determinava que ele fizesse, então ele está, de certa forma, garantido, protegido. Mas imagine para essas pessoas que hoje compõem uma organização social que não deve obediência, que não necessariamente guarda obediência à lei de licitações, mas que sim precisa contratar, sim precisa oferecer um excelente serviço, e é um serviço público, né? Ele tá suprindo uma necessidade pública. E aí você imagine a imensidão de situações que podem acontecer, ou seja, o compliance verdadeiro, efetivo, e que consegue promover, né, mudanças internas e externas numa organização como essa, numa organização social, é fundamental. Quer dizer, é elementar a gente saber que estabelecer procedimento para a contratação, né, realizar due diligence, fazer o background check, ter esses mecanismos, né, dentro de uma organização social, e que certamente ela não teria se ela não tivesse um programa de compliance, um sistema de compliance que fosse efetivo, todos ali estaríamos protegidos, e aí, por desdobramento, por conseguinte, é lógico que o recurso público também estaria desprotegido e, claro, o interesse público também. Então, aqui a gente percebe que o compliance ele consegue permear todas as camadas e se mostrar positivo, necessário, desejável para o setor privado, para o setor público, para o ente jurídico, pessoa jurídica, para a pessoa física que está ali desempenhando um papel, para o gestor público, para o empregado público. Então, sem dúvida alguma, quanto mais maduro, quanto mais eficiente e efetivo esse sistema, né, de integridade, esse sistema de compliance puder se desenvolver dentro de uma organização, mais protegidos todos estarão, e mais próximo do atingimento do interesse público, todos nós estaremos também, né? Doutora Juliane, quer fazer algum comentário, ou mesmo doutora Karine? Daqui a pouquinho a gente caminha para o nosso desfecho, né, desse nosso painel. Doutora Juliane, está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Então, nós vamos finalizar, gostaria de agradecer a participação da Desenvolve no evento, né? Para nós foi uma honra, uma satisfação poder compartilhar um pouquinho aqui de como funciona esse programa de compliance aqui na Desenvolve, né? Que passa pelo suporte da alta administração, que passa pela avaliação dos riscos, inclusive muito importante o que foi colocado em relação a essa interação a terceiros. Aqui tem uma preocupação muito grande em fazer também a avaliação do risco reputacional, né? Não só dos nossos clientes, que já vinha, né, por uma questão de obrigação de regulamentos do Banco Central, mas passa também pelos empregados que aqui entram, pelos fornecedores terceirizados, por todo mundo, que você vai se relacionar hoje, né? Você se relacionar com empresas que se preocupam com isso, mitiga o seu risco, a sua exposição, né? É toda uma preocupação de como o outro se relaciona no meio ambiente, né? Então, te dá uma segurança para você se relacionar, né, com as demais pessoas. Então, dentro disso, é muito importante que essas empresas tenham seu código de ética, tenham a sua política de compliance, façam o seu treinamento com a equipe, né, dialogue, a comunicação ela é muito importante. Aqui na Desenvolve mesmo, como uma experiência, por ser o compliance, né, uma unidade muito enxuta, então o que a gente faz? A gente busca ajuda dos outros setores, o treinamento, por exemplo, hoje na Desenvolve, ele está
sob a competência da gerência de recursos humanos, né, de gestão. Mas sempre, né, nós somos chamados para dar esse auxílio, esse suporte, fazer esse esclarecimento, tá em dúvida, vai entrar alguma norma, né? Então, vamos conversar, vamos esclarecer, vamos trazer, vamos chamar, a gente sempre se reúne, né, para fazer essa troca. Ano passado, por exemplo, uma das competências do compliance aqui é PLD. Então, dentro dessa questão do treinamento, que para mim também foi gratificante ver que quando os próprios empregados, eles se sentem parte desse monitoramento, quando ele traz, olha, eu sou fiscal de um contrato, tem um fornecedor nosso que surgiu essa situação, compliance, dê atenção a isso, dê o cuidado, faça, né, uma análise, não fica só a parte do controle tentando buscar isso, né? Você vê que tem essa colaboração com os demais quando todo mundo entende que todo mundo faz parte, né? Essa engenharia, ela roda com a participação de todo mundo, fica mais fácil, né, fazer esse monitoramento, cria um ambiente de integração mesmo. É muito importante quando você percebe que as pessoas entendem o que o outro está fazendo, qual é a responsabilidade disso sobre aquilo e como cada um acaba ajudando, colaborando. Esse espírito de colaboração, ele é muito importante e ele acaba contribuindo, né, de muitas formas positivas, não só reputacionais, mas questão de dinheiro, de recurso mesmo. Travou um pouquinho aqui para mim, travou para vocês também? Doutora Juliana, nos ouve? Travou um pouquinho. Tá. Bom, eu acho que a gente pode, então, Karine, eu acho que a gente pode caminhar para as suas considerações finais. Se a doutora Juliane conseguir voltar aqui, a gente finaliza. Pronto, acho que ela nos ouve agora. Consegue nos ouvir, doutora Juliane? Coisas do ao vivo, coisas da tecnologia. Mas, Karine, faz então as suas... Pronto, então, voltou. assim, Então tá, vamos lá. Coisas do ao vivo. Né? Vamos lá, então, doutora Juliane. Então, assim, fazendo uma breve conclusão, então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por fortalecer a importância do compliance nas instituições privadas, públicas, né? Eu acho que o movimento é esse, o movimento da conscientização de todos os envolvidos, de todas as áreas, né? Dos fornecedores, de quem recebe os serviços, enfim, eu acho que assim a gente caminha por um rumo mais transparente, em que todo mundo ganha, né? E é com grande prazer que a gente participa. Karine, eu quero deixar aqui a desculpa do presidente, que precisou se ausentar, ir para Cáceres a pedido do governador. Até como já foi dito, a gente está sempre mesmo em loco, a gente está sempre próximo da população e toda vez que a gente é chamado, a gente vai. Ele achou que fosse ser possível fazer a comunicação de lá, não foi, mas ele tem muita estima por você, muita estima pelo seu trabalho, ficou muito honrado com o seu convite, assim como nós, então, muito obrigada. Doutora, obrigada, eu que agradeço. Isso. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, me sinto muito honrada com a participação de vocês. Doutor Jair é um amor, uma pessoa ímpar, um gestor de excelência, né? Eu só tenho coisas boas para falar sobre ele, agradeço muito a participação de vocês, a mediação da Bruna. E eu acho que algo que foi dito pela doutora Juliana faz muito sentido, né? Os colaboradores, quando a gente trabalha em compliance, quando a gente trabalha com transparência, com integridade, os colaboradores sentem isso e tudo se torna mais colaborativo, tudo se torna mais amistoso, mais harmonioso. Dentro das organizações sociais pelas quais eu passei, e foram 7 hospitais públicos,
e mais algumas instituições de educação. Sigo ainda em uma instituição de educação com mais de 9.000 colaboradores no Brasil todo. A gente sente que há uma preocupação muito grande, principalmente as instituições educacionais, que é o meu período de experiência mais longo, né? Já tenho 2 anos e meio com eles. A gente sente que há uma preocupação muito grande com fazer o certo, com fazer com que as coisas caminhem bem, com que as coisas funcionem bem. E eu sentia muito na pele toda a dedicação e o entendimento dos colaboradores dos hospitais. Por exemplo, quando eu passava nos corredores, eles me chamavam para fazer denúncia e às vezes me levavam para dentro do banheiro, sabe? Me trancavam lá dentro e de uma forma muito colaborativa. Doutora, a gente quer ajudar, a gente quer que melhore, a gente quer que as coisas se resolvam. Isso é muito bonito. E eu ouso dizer que dentro de uma organização, apenas o compliance é capaz de fazer com que todos abracem uma mesma causa, com que todos abracem o mesmo objetivo, né? E a doutora Roberta Fopel ainda está aí conosco e falou brilhantemente sobre o ESG, e eu entendo que o ESG é um passo acima do compliance, né? É um passo de uma gestão, de uma governança ainda maior que o compliance, mas é interessantíssimo a gente ter uma base bem feita dentro da organização, para que as pessoas compreendam o que é o compliance, e depois a gente conseguir avançar para uma governança mais inclusiva, mais decisiva, mais sustentável, como é o caso do ESG, porque realmente é isso que vai fazer diferença, não só nas nossas organizações, mas na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos, né? Fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais consciente dos seus deveres, das suas obrigações, das suas limitações, e onde começa o direito do outro, né? Onde eu preciso entender que o meu próximo também é detentor de direitos, não importa se eu estou de acordo ou não com o pensamento dele, mas ele merece o meu respeito. E é por isso, né, que hoje os movimentos de inclusão, de diversidade, toda essa movimentação em prol do empoderamento feminino, tudo isso é extremamente necessário ser discutido, ser pautado, e nós levarmos isso para dentro dos nossos programas de compliance, sim, para dentro do nosso ISD, sim, porque isso faz a diferença, vai fazer a diferença no futuro da nossa sociedade como um todo. Então, eu quero deixar essa última mensagem, agradeço a participação de todos e todas. Bruna, muito obrigada, minha amiga, pela sua participação, viu? Obrigada, Karine. Eu fico extremamente feliz de poder ter o privilégio de participar de um evento que trata de temas que impactam as vidas de todos nós, né? Certamente o ESG é um passo avançado do compliance lá na frente, onde todos queremos ou deveríamos querer chegar, né? E se a gente consegue trazer essa realidade, né, para dentro das OS, das OCIPs, das agências de fomento, de todas essas entidades que compõem a melhoria de vida, né, de uma sociedade, de uma comunidade, de um estado, acho que estaremos todos ganhando, né? Ganha a organização, ganha o colaborador, ganha o público, ganha o cidadão, ganha a sociedade, ganha o interesse público, ganha todos nós. Então, obrigada pelo convite, Karine, obrigada, doutora Juliane, foi um prazer imenso, e eu devolvo a palavra para a nossa mestra de cerimônias. Obrigada, ótimo painel, né? Então, agradecemos a participação dos palestrantes, mediadores e ao público. Por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo ao nosso congresso. Finalizamos a primeira etapa do nosso evento, faremos uma pausa e retornaremos pontualmente às 14 horas, horário de Brasília. Para acessar o próximo painel após a pausa, pedimos a gentileza de acessarem a plataforma da ECN novamente e clique no botão do próximo painel para entrar na sala do painel e continuar assistindo o nosso congresso. Boa tarde a todos e até mais.